Está no ar o Jornal da Câmara. E hoje vamos falar sobre os 77 anos do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Para abordar os detalhes da instituição de saúde, recebemos a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer. Diretora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês, explicar e contar um pouco dessa história desse hospital que faz parte da vida de todos nós, gaúchos, e que é um hospital de referência, um hospital de memória das pessoas, do qual eu me orgulho muito de estar à frente, liderando esse grande e maravilhoso time que nós temos aqui. Perfeito. A senhora pode começar, então, destacando qual é a importância do trabalho do HPS, não só para a capital, mas para o estado, os atendimentos realizados. Isso. O Hospital de Pronto Socorro é um hospital que está inserido na rede de atenção à saúde na cidade de Porto Alegre, mas ele é, sem dúvida, o hospital de todos os gaúchos. Nós atendemos pacientes de várias cidades do interior, da macro metropolitana, e as nossas principais aptidões, assim, as nossas referências maiores são, sem dúvida, as questões de trauma, né? O hospital é um hospital de urgência e emergência, e há anos se solidifica nessa posição. Mas a gente tem uma especificidade, assim como o nosso irmão ali da Zona Norte, o Cristo Redentor, nós atendemos pacientes vítimas de causas externas, então pacientes vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de animais peçonhentos, né? Então pessoas que têm acidente com picada de cobra, o escorpião amarelo, que era uma coisa que não existia aqui, né? A gente consegue atender, tentativas de suicídio, envenenamentos, acidentes, obviamente, quedas, algumas coisas relacionadas, por exemplo, a ferimento por arma de fogo e arma branca, então muita agressão nós atendemos aqui. Então é um hospital um pouco diferente, porque justamente os outros hospitais na cidade não têm esse perfil, né? Paciente grande queimado. Então é importante que as pessoas saibam que a gente tem capacidade para fazer esse tipo de atendimento. Atualmente, por ano, são aproximadamente 130 mil atendimentos, né? A senhora falou que atendem pessoas de todo o estado. De quais regiões as pessoas mais vêm buscar atendimento na HPS e quais são os dias da semana mais atribulados? Então, no último ano, a gente fez um monitoramento da porta de entrada e conseguimos estabelecer algumas particularidades da porta de entrada. Então, um hospital é um hospital que nunca fecha a porta. A gente está sempre com as portas de emergência abertas. Não temos restrição, né, como a gente vê em algumas outras cidades e outros hospitais mesmo da capital. O hospital atende mais pessoas da macro metropolitana, então ali nossos vizinhos aí, né, Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Glorinha, né, e aí vamos ali pelo litoral, né, que somos referência também, mas vem gente de todo o estado, por exemplo, para uma especialidade que ela é super importante, que são os médicos que tratam da visão. Então, a oftalmologia hoje é uma porta super importante e que as pessoas às vezes não conseguem atendimento em outro lugar e acabam vindo para o hospital vítimas de acidente com fagulha, por exemplo, no olho, né, ou caco de vidro, corpo estranho nos olhos, que a gente chama. Então, essas pessoas acabam sendo atendidas aqui no hospital. E a senhora fala das especialidades, né, atendidas no HPS. Atualmente, qual é a estrutura do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre em questão de espaços e também de profissionais e áreas de atendimento? Então, nós temos aqui um volume relativamente pequeno de leitos, né, se nós formos considerar uma classificação nacional dos hospitais, nós temos 85 leitos operacionais e mais 20 leitos na emergência. Recentemente a gente abriu a enfermaria do segundo andar, com mais 20 leitos, então nós chegamos a um pouco mais de 100 leitos, e esses leitos estão todos operando para atendimento à população. As especialidades são as que tem aqui na porta, então a gente considera, por exemplo, cirurgia vascular, oftalmologia, otorrino,
cirurgia geral e do trauma, emergência, medicina de emergência, né, terapia intensiva, hematologia, radiologia, nossa, são muitas especialidades que a gente acaba conseguindo fazer atendimento inicial aqui no hospital. Não são todas que a gente consegue atender na porta, algumas, por exemplo, como a endoscopia, né, nós não temos um serviço de prontidão como nós temos outros serviços, então esse serviço é acionado quando o paciente precisa. Mas Em outras torno de especialidades quantos nós temos. profissionais, perdão, em torno de Pode quantos continuar. profissionais atuando? Nós temos hoje mais ou menos 1.000 servidores, 1.005, varia muito de acordo com o mês, porque a gente tem algumas aposentadorias acontecendo, né? E ingresso de outros servidores, mas a gente tem em média 1.000 servidores e uns 400 que são terceirizados. O que é o serviço terceirizado no HPS? São serviços como lavanderia, a higienização, algumas áreas da nutrição, e que hoje, aqui e em outros hospitais do mundo inteiro, já são serviços terceirizados e desempenham esse papel através de um contrato. Perfeito. E agora não podemos deixar de falar da situação da pandemia de Covid-19, que vimos colapso na área da saúde em todo o país. E de que forma a pandemia impactou os atendimentos no HPS? Qual o cenário atualmente no Hospital de Pronto-Socorro em relação ao novo coronavírus? Isso. Acho que a pandemia do coronavírus, ela nos atropelou, vamos falar uma palavra que a gente usa aqui muito, né? Os atropelamentos, né? A gente conseguiu planejar a cidade. Desde o ano passado a gente vem falando sobre isso, sobre um plano de contingência que foi construído pela secretaria, que já existe, onde o HPS era o último degrau da escada, se a gente fosse pensar na capacidade de leitos da cidade. Ele foi acionado no final, ali no auge da pandemia, ali final de fevereiro, início de março, e nós abrimos leitos aqui para atender os pacientes, né? Porque a gente tinha paciente morrendo fora do hospital que não tinha parede de oxigênio para ligar. Então, nós nunca viramos as costas para a cidade e não ia ser agora que isso ia acontecer. Então, nós conseguimos colocar leitos que a gente tinha até dessa enfermaria que a gente acabou abrindo no final do ano para conseguir atender essa operação. Ela é uma operação que ela foi aos poucos sendo redirecionada, porque a pandemia alanteceu um pouco, né, a sua subida, mas a gente ainda precisa ficar atento. Então, o hospital, ele participou dessa segunda onda, que foi bastante grave, né, e continua ainda, mas a gente tem a vontade e a tendência de que a gente volte a atender mais o perfil do hospital. É imprescindível que as pessoas entendam que o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool gel, a lavagem de mãos, são as únicas armas que nós temos para tratar esse vírus que assolou toda a humanidade. Então, eu faço aqui já um apelo para que a gente mantenha os cuidados, que a gente siga se cuidando, né? Não significa que a gente tem que parar absolutamente tudo que está fazendo, mas se a gente puder controlar um pouco mais a nossa movimentação. O vírus está nas pessoas, então é importante que as pessoas se cuidem, usem a máscara e não transitem quando não precisam, né? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas não aglomera, não faz festa, não busca se juntar com outras pessoas, porque isso é o que faz com que a pandemia continue ativa, que não é o que a gente deseja, né? Para as pessoas. A gente quer saúde, a gente quer vida, e no dia que a gente comemora o aniversário do hospital de pronto-socorro, a gente pede para as pessoas que se cuidem, para que a gente possa seguir cuidando de vocês. Ótimo apelo, diretora. E quais são os avanços que essa gestão tem pensado e tem trabalhado para melhorias estruturais e de pessoal, enfim, quais são as atividades, as ações que estão sendo trabalhadas para a melhoria do HPS? Então, a gente fala assim um pouco sobre planejamento estratégico, a gente fala sobre indicadores, a gente fala sobre melhoria de gestão, e tudo isso tem a ver com isso que tu está falando, porque quando a gente conhece a instituição que a gente lidera, a gente consegue dar
mais energia para aquilo que vai mudar mais a vida das pessoas. Então, assim, toda a questão da reorganização aqui das unidades assistenciais, então, sejam enfermaria, sejam UTI, que precisam de reformas, a gente está captando recurso, né? A Câmara de Vereadores fez várias emendas impositivas para que a gente pudesse revitalizar o hospital, que é o que a gente mais quer, que o hospital esteja assim, ó, lindão, funcionando, com tudo que a gente abra uma torneira e a gente tenha essa torneira funcionando, que a gente não tenha nenhuma avaria nas paredes, toda a parte elétrica, hidráulica, está tudo isso sendo reorganizado num plano diretor. Esse plano diretor ele faz parte da nossa gestão e ele está sendo discutido de maneira consistente, assim, então a gente tem reuniões onde a gente avalia cada área e o que dá para fazer, o que dá para melhorar. Bom, vai chegar um momento em que talvez a gente tenha que pensar como é que nós vamos manter esse hospital funcionando aqui, nesse lugar, neste prédio. E aí são decisões que a gente vai compartilhar com o centro de governo, com as pessoas de uma maneira geral, para ver as melhores saídas. Mas com certeza o que tem hoje tem que seguir funcionando e funcionando bem. Essa sempre foi a minha defesa. É que a gente tenha um lugar onde as pessoas possam vir e se sentir seguras. É isso que a gente quer para o hospital. E falando dessas dificuldades enfrentadas pela gestão, no momento, quais são as principais dificuldades e também importante de que maneira a população pode contribuir com o HPS? A população de Porto Alegre e dos gaúchos, ela sempre foi muito afetiva com o nosso hospital e a gente sempre retribui salvando vidas. Mas é óbvio que a gente passa por várias crises, né? E todo mundo está vendo as questões econômicas aí batendo na nossa porta. Se as pessoas quiserem contribuir, a gente tem uma campanha de doação que ela é viva, ela está sempre no ar através da Fundação Pro HPS. Através da Fundação nós já recebemos doação de várias coisas para enfrentar a pandemia, recebemos EPI, recebemos respiradores, né? Então, são coisas que hoje a gente sabe e tem absoluta certeza que a sociedade civil, ela ajuda, ela nos apoia e eu tenho certeza que as pessoas poderiam, então, participar dessa doação através da página da Fundação, que é DoeHPS, www.doehps.com, e através dessa página poder fazer uma contribuição. Esse dinheiro vai para a fundação e através da fundação a gente vê quais as necessidades mais prementes para atendimento às pessoas. E a gente faz esse uso desse recurso e presta contas de tudo que a gente usa. Ótimo. A senhora mencionou também a atuação da Câmara Municipal de Porto Alegre junto ao HPS, né, na questão das emendas impositivas. E a Câmara lançou também uma frente parlamentar em defesa do HPS, liderada pelo vereador Roberto Robaina, do PSOL. A direção do hospital deverá participar dos próximos debates? Sem dúvida, né? Na última, o nosso diretor médico e o nosso diretor administrativo participaram, fizeram intervenções, e a gente está sempre aberto. A sala da direção do hospital, ela é a sala das pessoas para que a gente possa trocar ideia e conversar. A gente vai participar de todos os chamados que forem feitos para nós, para contribuir e dar explicações e também mostrar como é que a gente está fazendo a gestão aqui do hospital. Ótimo. Vamos nos caminhando para o final do Jornal da Câmara de hoje. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem como representante e diretora de uma das principais instituições de saúde de Porto Alegre, o HPS, que comemora seus 77 anos. Muito obrigada à população de Porto Alegre, muito obrigada aos gaúchos por manterem vivo esse hospital. Eu tenho muito orgulho de ser diretora desse hospital e nesse momento o que eu queria pedir para vocês é para usarem a máscara, para vocês lavarem as mãos, né? Usarem o álcool gel se não for possível lavar as mãos, para manter o distanciamento, não se aglomerar e seguir trabalhando em defesa do hospital, que é o que eu acho que a gente pode fazer aqui para que isso continue funcionando. Muito obrigada, diretora-presidente, do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui.
Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. E mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.